Estou de férias e nesse exato momento eu estou gravando um vídeo para vocês na biblioteca do navio aonde estou hospedado. Esse navio nós estamos navegando, passando por meio de 2 países, Argentina e Uruguai. E agora, dentro da biblioteca, eu fui impelido para gravar esse vídeo para você, para dizer: muitas pessoas acham que somente elas sofrem. Algumas acreditam que existem coisas que vêm fácil. Este vídeo é exatamente sobre isso. É uma história real. Nesse vídeo, diante de tantos pedidos, eu venho atender a necessidade dessas pessoas e falar de maneira resumida como foi a minha história. Eu tenho que te dizer de antemão que isso é uma história real. E vai começar da seguinte forma: era uma vez uma pessoa comum, de vida comum. Essa história será dividida em 2 mundos: um mundo comum e um mundo totalmente desconhecido. Meu nome é Ítalo Bruno Colares de Oliveira. Eu nasci em 23 de dezembro de 1980. Eu presenciei parte do regime militar durante a minha infância. Bom, eu na escola, com frequência, visitava a sala da diretoria. Eu cheguei a me matricular em 5 escolas diferentes em Brasília. E sempre criava muitos problemas e confusões em todas as escolas que passava. Apesar de ser bastante travesso, cheguei a ser considerado como superdotado por determinada escola em Brasília. Desde a minha infância, eu era admirador daquilo que era difícil de ser compreendido e eu desprezava o simplório. Este foi um dos motivos que eu cheguei a me interessar, com apenas 7 anos de idade, por anatomia humana. Eu passava horas vendo fitas de VHS, cedidas pela Barça, em que falava-se de anatomia humana. Eu desprezava aprender a ler. Somente consegui aprender a ler com 9 anos de idade. Nessa idade, eu tinha entendido que eu não poderia sair do lugar para onde eu queria estar sem que eu aprendesse a ler. Desde cedo, eu era o líder da bagunça e, dessa forma, eu demonstrava já desde cedo o meu espírito de liderança. Na fase da adolescência, cerca de 15 anos de idade, até a fase adulta, eu cheguei a sacrificar parte da minha juventude pela busca pelo saber. Também eu me dediquei a artes marciais, esportes radicais, música, estudos teológicos, filosóficos e até mesmo de idiomas. Quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos de idade. Só que ao invés de chorar, eu usei da minha dor como combustível para crescer. E todos os cursos que apareciam, eu me matriculava. Eu chorava a morte do meu pai em silêncio, com o fim de auxiliar a minha mãe, que estava desolada com a morte dele. Mas ainda assim estava me descobrindo. Minha mãe me ajudou com os meus estudos. E eu ainda ganhei bolsas de estudos em outras instituições de ensino. Aos 22 anos de idade, eu fui ordenado como sacerdote religioso. Eu me tornei professor de teologia, viajei diversas partes do Brasil e do mundo, ministrei palestras e conferências. Em uma delas, mesmo passando mal durante a minha exposição, eu me recusei a sair do palanque, até que eu terminasse por completo a minha fala. Isso se deu pelo compromisso que eu tinha com o meu público.
Ao término da minha exposição, eu estava caído no chão e eu fui levado para o hospital às pressas pelos paramédicos. Na minha fase adulta, com o fim de me descobrir, eu exerci diversas atividades. Eu já trabalhei com obras sociais, fiz comerciais de televisão, atuei como sacerdote, já atuei em programas de rádio e TV, já participei de um curta-metragem produzido em Brasília, atuei como árbitro e mediador em Brasília. Oficializei casamentos na condição de ministro religioso, atuei na qualidade de capelão no hospital de base, trabalhei como corretor de planos de saúde, já atuei como garçom, como locutor de rádio, fui professor de ensino fundamental, cheguei a passar até em concursos públicos, mesmo que sem assumir. Fui professor universitário há muitos anos também. Por causa da situação educacional e caótica que o Brasil enfrenta, estamos entre os países possuidores dos mais baixos níveis educacionais da educação mundial. Por causa da falta de acesso à maior parte da população em obter uma educação de qualidade. Isso era uma coisa que me incomodava bastante. E apenas como professor universitário, eu não poderia ajudar da forma como eu gostaria. E alguma coisa dentro de mim dizia que eu podia fazer mais. Eu queria ensinar mais e fazer mais, mas aparentemente eu não sabia como. Pude observar na prática a constatação feita por doutores na área das ciências da educação, que diziam que a educação brasileira é baseada em decorar dados transmitidos. Com isso, eu cheguei à conclusão que essa mesma educação não leva o aluno a sair do senso comum e muito menos a uma nova reflexão. Por meio dessa minha observação, eu constatei que o aprendizado deveria ocorrer de maneira natural, não deveria ser restrito apenas às exposições em sala de aula. Isso com certeza não seria o bastante para que o aluno obtivesse um aprendizado de qualidade. Para uma educação de qualidade, seria necessária a disciplina pessoal do aluno para estudar. Isto é, o aluno deveria ler e produzir, e o mais importante, gostar disso tudo. Eu também observei que o sistema educacional brasileiro se ama o dinheiro e não o aluno. Os alunos não são instruídos a tomarem as melhores decisões em suas carreiras. Eles são apenas saqueados. O que eu queria era ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões em suas vidas acadêmicas, de maneira que isso casasse com a sua missão de vida, as suas aptidões, e dessa forma fizesse com que essas pessoas tivessem um reflexo bom e significativo em suas respectivas vidas profissionais. Eu observei que o sistema educacional brasileiro é profano e se ama o dinheiro, não os alunos. Os alunos não são instruídos. Por causa dessa falta de informação que o aluno sofre, ele vai para onde ele escuta que deve ir. Síndrome do gado. Mas mesmo assim, sabendo o que eu tinha que fazer, eu protelei pelo tempo que eu aguentei. Na verdade, eu queria, como qualquer outra pessoa, estabilidade. Mesmo sabendo que tinha que fazer algo maior do que a mim mesmo, eu tentava trabalhar para outras pessoas, eu tentei trabalhar para o sistema, que eu mesmo odiava. O divisório de águas foi quando eu me tornei coordenador de pós-graduações em uma determinada instituição de ensino. Naquela época, eu era o funcionário mais bem pago daquela empresa. Era para que eu estivesse feliz. Mas eu não estava feliz. Eu amo ensinar, instruir e liderar. Eu gosto de abrir os olhos de todos aqueles que não desejam mais ser enganados. Sou apaixonado por mostrar coisas que as pessoas nunca viram e que jamais acreditaram que existia. O problema
é que eu estava em conflito em aquilo que eu devia fazer e a estabilidade que havia aprendido como uma das coisas mais importantes da vida. Foi então nesse momento em que eu tinha que tomar uma decisão. Em uma determinada semana, eu havia chegado ao limite. Naquela semana eu chorei. Eu não aguentei mais e pedi demissão da coordenação. Quando fiz isso, eu senti um peso sair dos meus ombros. Mas ao mesmo tempo eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Não, eu sabia de fato o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como fazer. Na atual conjuntura, eu aceitei o caminho que eu deveria seguir. Sabia que esse caminho, a princípio, seria solitário. Eu sempre fui muito orgulhoso nesse sentido, e eu não queria pedir ajuda para minha família. Eu decidi que eu devia me virar sozinho. E na época, eu pedi demissão, logo estava desempregado, em um apartamento sem luz. Então, quando eu me encontrei no apartamento em que eu morava lá na 108 Sul, com mais de 45 mil reais em condomínios atrasados e sem luz durante 6 meses, cheguei a possuir dinheiro apenas para comer à noite. Eu sempre pedi uma pizza que custava 10 reais e na época não tinha internet. Eu não tinha crédito de celular. E eu não culpo ninguém pelo que eu estava passando, e somente a mim mesmo. Eu olhei para aquela situação e eu perguntei, o que eu tenho? Nessa época eu estava beirando os 30 anos sem saber como seria o meu dia seguinte. Então eu comecei a pensar em tudo aquilo que eu sabia fazer e ensinar para ajudar as pessoas. Eu fiz uma lista, eu comecei a trabalhar com o que eu tinha. Então eu pensei que eu poderia usar aquilo que sabia para que assim pudesse juntar capital para conseguir cumprir a minha missão. Na época eu fiz apostilas que eu estava vendendo para todas as pessoas que eu conhecia. E assim eu cheguei a fazer 300 reais em um dia. Eu vendia 15 reais a apostila. Após vender o carro, que foi uma das coisas que me sobrou, eu publiquei o meu primeiro livro. Eu vendi os exemplares desse mesmo livro no aeroporto de Brasília. E às 15 horas da tarde, estava com dinheiro e com isso eu comecei a colocar em ordem as minhas contas. Mas eu sabia que não era isso que eu tinha que fazer. Mesmo sabendo o que deveria ser feito, eu perguntava-me ainda como é que eu conseguiria fazer isso. A resposta para a pergunta, o que eu devo fazer foi uma caneta, um papel, minha mente, com o restante dos meus sentidos e membros perfeitos. Fora isso, tinha apenas meus sonhos impossíveis. Eu sabia que a minha missão era preparar pessoas que iriam governar as suas vidas de maneira extraordinária. Seria de abrir os olhos das pessoas para um mundo novo e alcançar assim os prodígios do mundo e as pérolas não descobertas. Mas como eu faria tudo isso? A minha missão é marcar as pessoas com uma experiência inesquecível e enriquecedora para o mundo inteiro, mas ainda assim não sabia como fazer. No período em que trabalhei para várias pessoas, eu tive o prazer de conhecer o Dr. Roberto dos Santos, que construiu riquezas, fortunas e ajudou milhares de pessoas. Vendo ele trabalhar, eu aprendi muito com ele. Disso nasceu uma amizade. E então, de certa forma, ele se tornou o meu mentor. E esse mentor foi responsável até por conceder bolsas de estudo para mim. Ele foi uma das minhas inspirações. Nessa época, eu entendi que a melhor forma de ajudar as pessoas
era fundando uma instituição de ensino que fosse diferente de qualquer outra, de maneira massiva e de forma que as pessoas possuíssem uma formação acadêmica diversificada e assim ter o melhor da vida profissional. A questão é que era impossível de se fazer aquilo que eu desejava. Abrir uma instituição de ensino sem dinheiro, sem professores, sem estrutura física e ainda querer transformar a vida das pessoas em qualquer parte do mundo. Para fundar a minha primeira empresa não foi fácil. As pessoas não acreditaram nos meus sonhos. Eu registrei a minha primeira instituição de ensino, confiando em uma palestra que iria ministrar em um determinado lugar. Nesse dia, eu tinha apenas R$1 para pegar o ônibus, para que eu chegasse ao local da palestra. A palestra foi ministrada para um grupo de líderes religiosos, sob o tema Os livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Essa palestra chegou a ser matéria no jornal da época. Com o dinheiro que eu arrecadei, eu consegui registrar a minha primeira instituição de ensino. Claro que meu mentor me ajudou com a documentação para que eu registrasse essa empresa. Eu não parei de ministrar aulas, palestras e escrever livros. Só que neste momento eu era um empresário. E como tal, somente podia culpar a mim mesmo por minha situação. Eu tive que aprender a vender e a administrar. E isso não era fácil. Eu enfrentei muitas dificuldades. Apesar da minha instituição de ensino ter sido fundada no papel, eu não tinha dinheiro para fazer um site e nada mais. Um amigo meu, chamado Christian Gustavo de Azevedo, que é o diretor-geral da Intelart, se prontificou a criar o primeiro site da minha instituição. E ele criou esse site de graça. E eu devo muito a ele. Eu fundei a minha primeira instituição de ensino sem estruturas megalomaníacas. E eu tinha que competir no mercado de trabalho com várias outras instituições de ensino. Eu tive que lidar com a falta de crenças das pessoas em mim mesmo, a zombaria ou até mesmo a sabotagem dessas pessoas. Pessoas que tinham o conhecimento que eu precisava procuravam esconder este conhecimento e até certos segredos para que eu não alcançasse o que eu queria alcançar. Diante disso, eu tive que descobrir estes segredos e encontrar a verdade por mim mesmo. Depois eu comecei a caminhar como empresário e as coisas começaram a caminhar por causa do respeito que meu nome possuía no meio acadêmico. A priori, essa instituição de ensino minha ofertava somente cursos de teologia. Conforme a minha visão ampliava, eu comecei a ampliar o nicho do meu mercado. Antes eu me deparava com alunos, pessoas que queriam comprar meus livros e faculdades que me pagavam salários. Depois, como empresário, estava completamente sozinho por conta própria. Utilizei o meu nome e a minha rede de contatos para fazer a minha instituição crescer. Tive amigos no decorrer do caminho que me ajudaram, como foi o caso deste amigo que me fez o site. Nessa época, eu comecei a sofrer traições de parceiros, que chegaram inclusive a me roubar. Mas tudo isso foi superado. Por causa da minha pouca idade e aparência, eu fui recebido por muitos com desconfiança. Muitas pessoas não acreditaram que eu conseguiria. Até mesmo a minha família não acreditou. Algumas instituições de ensino começaram a me enxergar como se eu fosse um sonhador louco. Pois bem, eu tive a oportunidade de viajar o mundo ministrando palestras, workshops, e com isso eu consegui trazer estratégias e métodos e técnicas educacionais que seriam consideradas, no mínimo, revolucionárias. Em 2010 eu já estava estabilizado financeiramente
e também estava ajudando as pessoas. Eu estava começando a colher os louros do meu trabalho. Em 2012, eu me casei com a mulher dos meus sonhos. No ano de 2013, meu filho nasceu e houve muito sofrimento, pois ele teve que ficar 18 dias na UTI. Minha esposa estava fraca e não sabia nada, absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu não podia contar para ela que os médicos estavam suspeitando que, além de infecção no sangue, que o seu filho estava com suspeita de síndrome de Down. Eu tive que suportar essa dor sozinho. A minha esposa estava muito fraca e eu não tinha coragem de dizer o que estava acontecendo. Eu visitava o meu filho 5 vezes por dia e eu o acariciava dentro da incubadora, dizendo apenas as seguintes palavras: a palavra final vem de Deus. A palavra final não virá desses médicos. Depois já havia contado para minha esposa quando ela estava melhor e eu voltei para casa com ela, porém sem o nosso filho. Ele ainda estava no hospital, mas constantemente eu ia visitá-lo. Depois ele voltou recuperado, estava se desenvolvendo rápido até. E logo tive que continuar minhas atividades. Quando eu chegava do trabalho, muitas vezes tarde da noite, eu brincava com o meu garotinho. O baque veio quando nós recebemos o resultado do cariótipo. Descobrimos que, de fato, ele tinha síndrome de Down. Mas, ao que tudo indicava, ele tinha um Down bastante baixo. E falamos isso diante da velocidade de desenvolvimento que ele teve. Quando ele completou 4 anos, eu e a minha esposa demos bobeira e um dia ele ligou o carro sozinho quando estávamos colocando as compras no carro. E esse foi o período em que foi descoberto quem eram os verdadeiros amigos e aqueles que eram falsos. Eu descobri quem eram os meus parceiros e quem eram os meus traidores. Mas eu segui a minha vida como marido e pai. Estava tudo bem financeiramente, nada faltava, porém sobrava. Parecia tudo maravilhoso. Em dezembro do ano de 2014, eu realizei um sonho de anos, que era abrir uma universidade nos Estados Unidos. Eu investi muito dinheiro nisso. E mais uma vez, eu tive um bom ano. Mas nem tudo podia ser rosas. Eu e minha esposa comíamos todas as semanas em restaurantes caros, mas alguma coisa estava prestes a acontecer. Eu comecei a sentir que maus ventos estavam vindo, mas mesmo assim eu continuei. Achei que fosse apenas uma impressão minha. Em meados de 2015, eu comecei a sentir um baque nas minhas empresas. O faturamento foi diminuindo. Cheguei a viver com 1/3 do meu faturamento. O meu webmaster não tinha novas ideias. E eu tinha um medo terrível de passar necessidade como eu passei no passado. Eu comecei a me lembrar quando eu estava sem luz em um apartamento devendo mais de R$45 mil de condomínio. Eu estava me sentindo fraco e impotente. Qualquer coisa que eu fizesse naquele momento era inútil. Eu cheguei a sentir que Deus havia me abandonado. Eu estava pronto para me entregar para o pior. Eu pensei em largar tudo e arrumar um emprego novamente. Ainda tinha que suportar meus inimigos querendo saber o que estava acontecendo, para que dessa forma pudessem me humilhar. Eu tive que suportar as pessoas que me maldiziam, sem eu ter feito nada por isso. Nesse tempo, tiveram inúmeras empresas no Brasil que fecharam suas portas. Eu acreditava que diante dessa recessão,
as minhas empresas também não iriam sobreviver. A inadimplência dos alunos das minhas instituições eram altíssimas e a procura estava diminuindo bastante. Nesse momento eu tive a estratégia de me retirar da atividade por um tempo, diminuir os gastos e despesas. Enquanto isso, ainda tinha concorrentes e pessoas que não estavam conseguindo conquistar o que eu havia conquistado. Com essa saída estratégica, ainda estava competindo em um mercado desleal. Meu ex-secretário tirou férias e pediu para sair do barco um dia antes dele ter que retornar para a colaboração da empresa. Eu estava sozinho, com exceção do fato de quem deveria estar ali comigo. Eu sentia que estava acabado. Não me sentia com força alguma para prosseguir. Cheguei a ficar dias de cama. Minha esposa estava triste em me ver daquela forma. Depois de dias de depressão, tive uma raiva e ódio que explodiram como uma caldeira e disse: não, não é o fim ainda. Eu cheguei a me dedicar e emergir nos estudos com o fim de me diferenciar. Estava decidido a vencer esta crise. Eu perdi noites em claro e a tarde do escritório. Fiquei dias sem almoçar. Enquanto aprendia, aplicava. E meu webmaster me acusou várias vezes de escravidão. Vamos fazer essa coisa andar. Comecei a me diferenciar no mercado. Meus sites se tornaram os mais completos da internet no meio educacional. Aumentei os honorários do meu webmaster para fazer as devidas modificações. No ano de 2016, me afundei nos estudos e no aprendizado empresarial para me tornar melhor do que antes. Comecei a fazer diversas parcerias com a automatização de sistemas e comecei a delegar funções. Em 2017, eu iniciei o meu pós-doutorado em e-learning e as coisas já estavam bem melhores. Em 2 anos, as minhas empresas saltaram e eu automatizei o sistema de todas elas. As pessoas começaram a procurar mais, a fechar convênios, parcerias. E meu faturamento triplicou. No ano de 2016, eu comecei a sentir essa melhora. Eu adquiri uma reputação indestrutível perante os meus clientes, alunos e conhecidos na mídia. Depois de passar tudo isso, conquistei o poder de ajudar as pessoas que desejam uma melhor qualidade de vida profissional e acadêmica. Mesmo aqueles que não gostam de mim hoje têm que me reconhecer. Eles não podem negar a veracidade dos fatos. Com o sistema automatizado das minhas empresas, eu pude me dedicar mais a ajudar essas pessoas, e não apenas as empresas. Hoje eu levo uma vida normal com a minha esposa e filhos. Hoje eu vejo as coisas de maneira diferente e eu acredito que você não precisa se matar de trabalhar para ter o melhor dessa vida. Eu acredito que você deve amar aquilo que faz, amar as pessoas para quem você presta serviço. Você deve ter uma rotina que se encaixe dentro daquilo que você deseja para a sua vida. E que você nunca vai conseguir nada na sua vida se você estiver lutando contra a missão que você tem. Tudo que eu passei na minha vida me levou a entender que as minhas empresas não deviam ser minhas chefes. Eu tinha que liderar sobre as empresas e não o contrário. Eu vivo uma vida familiar maravilhosa. Quando digo da minha vida maravilhosa, eu digo que eu tenho uma família linda, que me ama, que me respeita, que me honra. A oportunidade de ajudar pessoas para cumprir as suas missões, casando com as suas aptidões, fazendo com que os seus currículos fiquem diversificados e diferenciados e assim possam obter o melhor da vida acadêmica e profissional. E o motivo desse vídeo é para te dizer
Eu tenho como te ajudar. Hoje eu tenho uma esposa linda, uma família maravilhosa, eu faço tudo aquilo que desejo. Hoje eu posso viver a vida com qualidade e ajudar pessoas a chegarem aonde eu cheguei. Os meus traidores, com certeza, pagaram pelos seus crimes. Minha família reconheceu que deveria ter acreditado em mim, assim como eu acreditei. Minha esposa sempre esteve certa. Os meus sonhos viraram os dela. E eu acertei também no meu casamento. O Christian é meu amigo, se tornou meu webmaster pessoal. E hoje tem uma empresa de publicidade. E que com certeza vai continuar trabalhando conosco enquanto essa empresa dele existir. O Roberto continua como meu amigo e nos falamos sempre. Meu ex-secretário trabalha para outra instituição de ensino. E o meu filho, com Down, é a criança mais feliz desse planeta. Meu muito obrigado. Obrigado por assistir mais este vídeo, certo? E aqui nos comentários você tem a oportunidade de dizer o que você achou e o que você quer perguntar pra gente. Algum vídeo que você quer pedir pra gente, você tem a total liberdade para escrever aqui nos comentários. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.